Qual estilo de homem que você gosta? Eu gosto do homem que tem dinheiro, do homem que a gente não precisa pedir nada dele, que ele vai lá e paga, vai lá e dá. Aquele homem que fala assim, amor, você não acha que a tua manutenção já tá na hora de fazer? Tá aqui o dinheiro. Amor, você não acha que seu cabelo já tá na hora de pintar? Aqui o dinheiro. Amor, você não acha que você precisa de uma roupa nova? Aqui o dinheiro. É desse tipo de homem que eu gosto, sabe? Clarinho que sim, meu amor. E se não for assim, pra lá. Ela tinha 32 anos, carreira construída, apartamento próprio, viagens no currículo. E de repente, numa noite qualquer, olhou para o celular e percebeu que fazia 3 semanas que ninguém tinha mandado uma mensagem com intenção de conquista. Não era solidão, era uma estranheza nova. Como se o mundo tivesse mudado de frequência sem avisar. Depois dos 30, a mulher já não tem mais paciência para poder ficar recebendo cantada. Quando você é mais nova, tem uns 20 anos, e a pessoa vai lá e te elogia, e você fala, obrigada, nada demais, nada muda na tua vida. Mas chega uma idade, gente, que você fica com raiva de receber o elogio de uma pessoa que na sua cabeça, ela não é interessante, que você não quer absolutamente nada com ela. E ela não tem culpa, né, gente? Assim, é claro que os caras vão tentar, só que às vezes começa a ficar meio assim, porra, cara, o cara sem noção, o cara casado, fica dando em cima, o cara na frente do meu pai, uma falta de respeito, sabe assim, povo, eu tô acompanhado, o cara tá dando em cima, uns negócios assim, caiu na rede é peixe, sabe? E o pessoal fala que assim, que 30 tá velho. Mentira, gente, quem homem hétero, cachorrão, eles jogam a rede, caiu, é peixe, é dentro. Eu percebo isso sempre. Não tem essa de, você tá velha, não sei o que, eu sou casada. Não tem. É hétero, é dentro e é chato. E a gente que é mais velha, que tem essa consciência, a gente não tem paciência, acha um saco, acha um cara sem noção. E acho que ele deveria adivinhar que ele tá passando dos limites numa hora completamente aleatória. Cara, a pessoa não pede a oportunidade de dar em cima de você. Você não pode, falar, oi, tudo bem e tal. Você tem que, o quê? Mandar o cara tomar no cu? Ter que ser cara de ódio? Fazer sempre isso? O cara não entende. Não, pelo amor de Deus. Sério. Não tô assim, querendo me achar. Mas, cara, será que essa experiência é única? Única, só minha? Não. Não deve ser. Os dados de aplicativos de relacionamento mostram algo curioso. Depois dos 30, o volume de matches para mulheres cai. Mas a qualidade das intenções sobe. O problema é que o mercado de relacionamento não foi construído para medir qualidade. Ele foi construído para medir volume, velocidade, alcance. E quando você para de jogar pelo volume, o jogo parece mais silencioso do que realmente é. Os homens de hoje em dia não aguentam com nada. A gente que é mulher 30 a mais, vamos falar aqui papo de mulheres maduras, a gente que é 30 mulheres mais, tem 30, 40 anos, a gente sente muita falta daqueles caras que aguentava pique, que dava 6, entendeu? Num dia só. Hoje em dia os caras é tudo azulzinho. Eu tô vendo menino, gente, de 20 anos, 25 anos usando azulzinho, tudo dependente de coisas, pra conseguir dar conta de uma mulher, pra não morrer na segunda, pra conseguir completar uma segunda. Sendo que antigamente era pique de 5, de 6, de 3. Quando eu falei que o cara deu 6 comigo, a galera tava rindo aqui na internet, dizendo que era humanamente impossível. Os homens hoje em dia não querem se trancar mais, sabe? Passar uma tarde, uma noite, sabe? Numa sequência massa e tal, vivendo com a mulher, não. Tá desanimador, entendeu? Eles estão com ansiedade. Porque o problema é financeiro, porque a mente tá cheia, porque tem muita mulher aí, meu filho, carente de madeira, isso é verdade. Olha esses energéticos aqui de catuaba. Quem lembra de catuaba? Eu sou da época da catuaba, em que o cara usava catuaba, entendeu? A gente esperava o cara com 1 litro de catuaba, naquela época, uns 10 anos atrás. E a gente sabia que a gente ia ser feliz, que a gente ia sofrer na madeira. Não era negócio de Jesusinho, não, é catuaba. Vou falar pra você aqui, energético, ó. Bote esse na geladeira, você que tá com dificuldade, que não tá aguentando mais com nada. É energético com catuaba e feno grego isso aqui, ó. Você toma gelado pra você conseguir botar uma sequência, passar uma tarde, uma noite. A gente que é mulher, 30 a mais, tá sentindo falta disso. Porra, de homem ativo, entendeu? A gente quer ver disposição. Fala a verdade, meninas. Que pode falar que as mulheres que tem 30 a mais não tá tendo, pô. Por isso que a mulher tá aí, ó, disputando por homem e tudo mais. Quem tem seu homem na disposição, que segure, porque não tá tendo no mercado. A pergunta que ninguém quer fazer em voz alta é essa. Em que momento independência virou sinônimo de inacessível? Porque tem uma diferença enorme entre uma mulher que não precisa de ninguém e uma mulher que escolhe com quem quer estar. Mas a sociedade, o algoritmo e às vezes até os próprios homens confundiram essas duas coisas. E essa confusão tem consequências reais. Gente, eu juro que eu tento ser legal, mas tem gente que não ajuda. Olha isso aqui.
Esse que foi um comentário feito no meu último vídeo que eu fiz falando sobre as dificuldades hoje das mulheres solteiras em arrumar um cara bacana. E tá aí a dificuldade, né? Não precisei dizer nada. Mulher que passou dos 30 anos, eu nem olho mais na cara. E aí, gente? Vai querer encarar o bebezão aí que eu tô expondo? Vai querer encarar? Porque o alecrim dourado de Deus, o duro é a mulher querer olhar na sua cara depois dos 30 anos. Mulher com 30 anos, quanto mais velha, mais seletiva, igual eu comentei no último vídeo. Você acha mesmo que ela vai querer olhar na sua cara? Mulher independente, madura, segura de si? Pelo amor de Deus. É cada uma que eu tenho que ver aqui nesse TikTok. Gente do céu. Me diz aí o que vocês acharam do comentário aí do nosso amigo. Aqui nos comentários pra mim. Um beijo, meu querido. Eu com 30 anos também não quero olhar na sua cara. Aqui vai uma inversão que poucos consideram. O chamado muro não é uma barreira que aparece na vida das mulheres. É uma percepção que existe na cabeça de quem está de fora olhando. E o mais estranho, às vezes essa percepção diz mais sobre quem está olhando do que sobre quem está sendo visto. Prossiga, isso vai ficar mais interessante. Amigas, como a vida dá voltas. E dá voltas muito rápidas desde que você realmente saiba o que você quer. Até 2 dias atrás, eu estava morando com um príncipe encantado. Foi uma pessoa, um cara, né, que eu conheci na igreja. E em 6 meses, nós passamos 2 meses só conversando. E depois disso a gente começou a namorar e foi morar junto. E era tecnicamente um relacionamento perfeito. Apesar de que eu sabia que nós tínhamos um objetivo que não estava alinhado. Que é, eu quero casar e ter família, filhos. E ele, vasectomizado, não queria. Mas foi me falando que a gente ia ajustar, enfim. Até que há uns dias atrás, eu entendi, por um comportamento específico dele, que ele estava me enrolando. Literalmente. A intenção dele não era construir nada, até porque um cara de 51 anos já construiu, já foi casado, já tem trabalho, já construiu. E a minha intenção era construir. Só que o nosso relacionamento era tão confortável, tão, sei lá qual é a palavra que eu uso pra dizer que é tudo certo, que ele tava mantendo. Até que eu cheguei num fato e descobri, enfim. Agora, 2 dias depois, a minha vida tá totalmente diferente. Eu morava num apartamentinho com ele. E agora eu moro nessa casa. E mais do que isso, cara, eu não tenho sequer uma foto dele no meu celular. Eu não tenho nenhuma mensagem dele. Eu não tenho uma menção a essa pessoa. Como a vida dá a volta muito rápido. E eu não tenho lembranças nem vestígios dessa pessoa na minha vida. Não é porque eu tô chateada, nada disso. Eu tô, muito de boa. Oi, meu amor! E eu tenho essa criança aqui que eu tenho também. Eu não tenho nenhum vestígio dele, né, na minha vida a partir de agora, porque ele não está alinhado ao meu objetivo. Então ele não tem porquê estar nem foto, nem mensagem, nem rastro. Tem um conceito que circula muito na internet nos últimos anos, especialmente em fóruns, vídeos e podcasts voltados para debates sobre relacionamentos e comportamento masculino. Chamam de o muro. A ideia, resumida de forma crua, é que mulheres chegam a determinada idade e de repente perdem atratividade no mercado afetivo de forma abrupta, como se houvesse uma data de validade tatuada em algum lugar que só os outros conseguem enxergar. O conceito tem apelo porque tem uma camada de verdade misturada com uma camada enorme de simplificação. E é exatamente nessa mistura que mora o perigo. Não o perigo de machucar sentimentos, mas o perigo de tomar uma realidade complexa e espremer ela dentro de uma metáfora tosca que não explica nada de verdade. Porque quando você começa a olhar de perto para o que realmente acontece com mulheres nessa faixa etária, 30, 35, 40 anos,
O que você encontra não é um colapso. O que você encontra é uma transformação. E transformações são muito mais difíceis de processar do que colapsos, porque elas não terminam numa imagem clara de vítima ou algoz. Elas exigem que a gente pense. Então vamos pensar. Eu acho engraçado que esses piabão, quando estão solteiros, né, quer pagar de patrão nas baladas. Estão em todos os eventos, descendo combo de vodka de origem duvidosa, né? Aí começa a namorar essa muamba lisa, aí vira pra mulher e fala assim, eu sou caseiro. Nhé! Caseiro nada, você é um pão bolorento. Pão bolorento. Aí quer ficar só em casa, enfurnar. Começa a namorar, quer enfurnar, vira igual um tatu. Gastar que é bom, não gasta não. Ah, tem mulher que aceita. Não, minha querida, o homem tem que te levar pra passear. Viajar, airplane. Lugar de avião é aonde? No aeroporto, o que você é? Avião, Boeing. Agora fica aí em casa enfurnada, 2 tatu, só comendo aqui, ó. Aí explodir, hein? Bum! Alô mesmo. Eu vim passar um final de semana aqui na cidade que eu nasci, que por sinal é linda. Adivinha o que mais me perguntaram? Ah, mas você não casou ainda? Você não tem filhos? De pessoas até que eu nem lembro, mas que lembram de mim quando eu era criança. Tem aquelas que eu considero muito e que também fizeram a mesma pergunta. E até me perguntaram assim, e a sua mãe, o que fala sobre você não dar um neto pra ela? Tem uma amiga minha que eu conheci quando eu era criança e eu não via desde quando eu era criança mesmo. Eu falo criança, mas até adolescência. Hoje ela é vó. Ela é avó. E, tipo, ela tem o quê? Ela é um pouco mais velha que eu. Se eu tenho 35, ela deve ter uns 40 no máximo. Tá? E teve essa última, que é a avó, que falou assim, você não é casada ainda, Lu? Aí eu falei, não. Aí ela, mas Deus deve estar preparando alguém bom pra você. Pô, ela não quer nem saber se eu quero casar, né? Ele realmente precisa casar. Aí eu falei, ele tá demorando um pouquinho, né? Ela, não, mas Deus não demora, Deus aperfeiçoa. Aí eu, nossa, obrigada. Você me deu um respiro de esperança depois dessa frase. Então eles têm bom coração, sabe? Acho que não tem maldade na pergunta. Só que eu fico assim, tá, mas é complicado esse tipo de conversa, sabe? Minhas primas, que tem 20, 21, com 2 filhos, gente. Aí quando elas vêm, tá, mas você não pensa em ter filho? Aí eu fico, eu penso, né, mas eu não sou nem casada. E tem aquelas que perguntam, mas você não casou e não vai casar? Aí eu acho que vou. Eu vou responder sempre vou casar. Só tô esperando o marido aparecer. Ai, gente, enfim. Eu vou mostrar minha cidade pra vocês. Linda, maravilhosa, de 12 mil habitantes hoje, mas quando eu morava aqui devia ter uns 8 mil, então bem pequenininha, né? Me acompanha no Instagram, já viu eu mostrando bastante coisa, inclusive falando da história daqui. E nos stories, além de contar a história, um pouquinho de curiosidade daqui, eu mostrei também onde eu trabalhei quando eu era adolescente, mostrei alguns lugares. Não deu pra mostrar minha casa. Infelizmente eu não passei lá perto, mas na próxima. Quando a gente passa dos 30 anos, a gente não quer beleza, a gente não quer jovialidade, a gente quer caráter, a gente quer bom senso, a gente quer companheirismo. Entendeu? A gente quer alguém que caminhe com a gente, que tenha os mesmos propósitos de vida, que queira compromisso. Você tá pensando que a mulher que já passou dos 30, ela tá preocupada com o corpo sarado? Não, minha filha, isso aí a academia ajeita. Você tá pensando que ela tá preocupada com o cara que se veste bem? Isso aí, se ele tiver dinheiro, vai na loja, minha filha, e resolve. Entendeu? Agora, caráter, compromisso, entendeu? Maturidade, companheirismo. É isso que a mulher que já passou dos 30 tá preocupada. E aí, você concorda comigo? Começa com a biologia, porque qualquer análise honesta começa por aí. É verdade que a fertilidade feminina tem uma curva específica. É verdade que o organismo feminino passa por alterações hormonais ao longo da vida que afetam vitalidade, energia e aspectos físicos. Isso não é opinião, é fisiologia documentada. E durante milênios, em contextos evolutivos onde ter filhos era literalmente a diferença entre a sobrevivência de um grupo e seu fim, essa curva biológica tinha peso real e imediato nas dinâmicas de atração. Mas aqui está o que essa explicação ignora completamente. Nós não vivemos mais em contextos evolutivos primitivos. A humanidade passou os últimos 200 anos construindo uma camada inteira de realidade sobre a biologia. Uma camada chamada cultura
psicologia, economia, afeto, escolha. E quando você ignora essa camada, você está descrevendo um animal, não uma pessoa. Uma mulher de 35 anos, no Brasil de 2025, não está competindo por recursos de sobrevivência com outras mulheres mais jovens. Ela está, potencialmente, tentando construir uma vida afetiva real, com profundidade, com história, com intenção. E o mercado de relacionamentos moderno, com seus aplicativos, seus deslizes de polegar, suas dinâmicas de gamificação, foi construído com lógica completamente diferente. Foi construído para a abundância rápida, para a variedade imediata, para a escolha sem custo. E é nesse ponto que as coisas ficam interessantes. Pense em como funciona um aplicativo de relacionamento. Você cria um perfil, posta fotos, escreve algumas frases sobre si mesmo e então começa a colecionar validações ou rejeições em frações de segundo. A lógica do sistema é: quanto mais opções você tem disponíveis, melhor. Isso cria uma ilusão de que o mercado é infinito, que sempre haverá alguém melhor na próxima tela. Para homens jovens que entram nesses aplicativos com pouca experiência de vida, essa lógica parece funcionar, pelo menos no sentido de que ela satisfaz algo imediato. Mas ela também cria um padrão de consumo afetivo, que é na prática autodestrutivo. Você aprende a descartar antes de se aprofundar. Você aprende que conexão tem custo e que custo deve ser evitado. Você otimiza para a quantidade de possibilidades e perde a capacidade de cultivar qualidade de presença. Para mulheres que chegam aos 30 anos com história, com clareza sobre o que querem, com paciência zero para perder tempo, esse sistema não faz sentido. Não porque elas perderam valor, mas porque o sistema foi calibrado para um tipo de jogo que elas não estão mais dispostas a jogar. E quando você para de jogar um jogo que todo mundo ao redor ainda está jogando, parece que você ficou para trás. Mas talvez a questão seja outra. Tem um fenômeno que psicólogos chamam de Mismatched Developmental Pace, algo como ritmos de desenvolvimento que não se sincronizam. E ele aparece com frequência nas dinâmicas de relacionamento entre pessoas na faixa dos 30 anos. O que acontece é o seguinte: mulheres, em média, desenvolvem maturidade emocional e clareza de intenção de relacionamento mais cedo do que homens. Isso não é lei universal. Existem homens maduros aos 25 e mulheres imaturas aos 40. Mas como tendência social e psicológica, ela é observável e foi documentada em pesquisas sobre desenvolvimento de longo prazo. Quando uma mulher chega aos 32, 35 anos buscando algo consistente, alguém com quem construir algo real, ela frequentemente se depara com uma lacuna. Os homens da mesma faixa etária estão em momentos muito diferentes. Alguns ainda estão no modo de exploração que deveriam ter saído aos 25. Alguns foram moldados por anos de dinâmicas digitais que os deixaram tecnicamente disponíveis, mas emocionalmente inacessíveis. Alguns simplesmente nunca foram desafiados a crescer, porque o mercado não os forçou a isso. E os homens mais velhos? Bem, aí entram outras dinâmicas. Alguns chegam aos 45 com um histórico de relacionamentos que os tornou cínicos. Outros chegam com expectativas calibradas exatamente pelas mesmas narrativas do muro, buscando mulheres mais jovens, não por conexão genuína, mas por uma ideia abstrata de vantagem ou recuperação de algo que sentiram ter perdido. O resultado é uma espécie de impasse geracional, um campo onde as intenções raramente se alinham na hora certa. Agora vem a parte que quase ninguém menciona nas discussões sobre esse tema. O que acontece com a autoestima de um homem quando ele passa anos dentro dessa dinâmica? Porque o muro, esse conceito que circula em fóruns, não nasceu do nada. Ele nasceu de um lugar de dor real. Nasceu de homens que sentiram que não eram suficientemente valorizados quando eram jovens, que foram rejeitados repetidamente, que assistiram à dinâmica dos aplicativos de relacionamento e sentiram que estavam sempre do lado errado da equação. E aí, quando chegam a uma fase da vida onde o equilíbrio parece mudar, onde subitamente percebem que têm mais opções do que tinham aos 22, a tentação é criar uma narrativa de vingança disfarçada de análise, uma maneira de processar mágoa antiga através de uma teoria que os coloca em posição de poder.
Isso não torna a narrativa verdadeira, mas torna ela compreensível. E compreensível é diferente de aceitável. Porque quando você pega uma dor real e a transforma numa ideologia de desvalorização do outro, você não curou a sua dor. Você só encontrou um jeito de dirigi-la. E direcionar dor para fora na direção de um grupo inteiro de pessoas nunca gerou nada que valesse a pena. O que a gente raramente discute é o que fica depois de anos dentro de relacionamentos moldados por essas dinâmicas. Mulheres que passaram a década dos 20 internalizando a pressão de ser desejáveis da maneira certa, no momento certo, pelo tipo certo de pessoa, que foram condicionadas a associar valor pessoal com atenção masculina, que chegam aos 30 anos com um histórico de relações que as ensinaram a minimizar necessidades, aceitar disponibilidade parcial como se fosse amor e interpretar dúvida como preferência do outro. E aí, quando essa mesma mulher resolve mudar o padrão, quando ela para de aceitar o mínimo e começa a buscar o que realmente quer, o mundo chama isso de exigente, chama de difícil, chama de prova de que ela perdeu o momento. Existe uma crueldade silenciosa nessa lógica. Primeiro você passa anos sendo avaliada pelo que pode oferecer ao olhar do outro. Depois, quando você cresce o suficiente para não depender mais dessa avaliação, o próprio crescimento é usado como evidência do seu declínio. Se você enxerga a armadilha nessa lógica, você está prestando atenção. Existe uma imagem que não sai da minha cabeça quando penso nesse assunto. É a imagem de alguém. Pode ser homem, pode ser mulher, que passou anos esperando pelo momento certo. Que deixou oportunidades de conexão real escorregarem porque o momento não parecia perfeito. A pessoa não parecia no padrão. A circunstância não parecia favorável. E um dia, essa pessoa para, olha para trás e percebe que o tempo que estava esperando passou. Não porque o mercado mudou, não porque o mundo ficou mais frio, mas porque ela ficou dentro da espera em vez de entrar na vida. A questão do muro, com toda a carga que esse conceito carrega, é no fundo uma questão sobre medo. Medo de envelhecer, medo de ficar para trás, medo de não ser suficiente. Esses medos são humanos, são universais. E eles não têm gênero. O que diferencia as pessoas não é quem não sente esse medo, é quem aprende a se mover mesmo com ele presente. Então, antes de terminar, qual é o medo que você ainda não admitiu para si mesmo? Qual é a crença sobre relacionamentos que você carrega sem questionar? Qual é a história que você conta sobre sua própria vida afetiva que talvez precise ser reescrita? Deixa nos comentários. Não precisa ser perfeito, não precisa ser resolvido, só precisa ser honesto. Porque esse canal existe para exatamente isso, para criar espaço para as perguntas que a maioria dos lugares não deixa fazer. Se esse vídeo te fez pensar de um jeito diferente, o like é a forma mais simples de dizer isso. E se você quer continuar tendo esse tipo de conversa, o canal está aqui. A próxima discussão já está sendo construída. Até lá, cuide da sua mente com o mesmo cuidado que você cuida das suas opiniões.